O episódio do nascimento de João Batista, narrado no Evangelho de Lucas, nos transporta para um tempo em que o silêncio parecia dominar os céus de Israel. Havia 400 anos que nenhum profeta havia se levantado, e muitos já acreditavam que Deus não falava mais com o seu povo. Nesse cenário de espera e incerteza, viveu Zacarias, um sacerdote piedoso, e sua esposa Isabel, uma mulher justa diante de Deus. Ambos eram fiéis à lei, mas carregavam no coração uma ferida profunda. Eram idosos e não tinham filhos. A ausência de descendência na cultura judaica era muitas vezes entendida como sinal de reprovação, e por isso Isabel suportava o fardo da vergonha e das lágrimas silenciosas. Era um dia como tantos outros quando Zacarias foi sorteado para oferecer o incenso no templo do Senhor. Um privilégio que muitos sacerdotes esperavam viver ao menos uma vez na vida. Enquanto o povo orava do lado de fora, ele entrou no santuário trazendo consigo as preces de Israel. O ar se enchia do perfume do incenso que subia como símbolo da fé e da esperança do povo. E foi ali, nesse ambiente sagrado, que Deus rompeu o silêncio de séculos. Do lado direito do altar, uma luz resplandeceu. Zacarias estremeceu. Diante dele, um anjo do Senhor apareceu. "Não temas, Zacarias", disse o mensageiro celestial com voz serena. "Tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará um filho e o chamará João." O sacerdote ficou atônito. O anjo continuou: "Ele será grande diante do Senhor e preparará o caminho para o Messias." Mas Zacarias, preso entre o espanto e a razão, balbuciou: "Como saberei isso? Eu já sou velho, e minha mulher também é avançada em dias." Era uma dúvida sincera, uma tentativa humana de compreender o impossível. Era a pergunta de alguém que, apesar da fé, havia se acostumado com a esperança adiada. O anjo então respondeu com firmeza e ternura: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Por não ter escrito nas minhas palavras, ficarás mudo até o dia em que tudo se cumprir." E assim, no mesmo instante em que a promessa foi selada, o sacerdote que falava diante de Deus perdeu a voz diante dos homens. Quando Zacarias saiu do templo, o povo percebeu que algo extraordinário havia acontecido. Ele gesticulava, tentava falar, mas nada, e todos compreenderam que o sacerdote havia tido uma visão. Dias depois, Isabel soube da notícia. Mesmo acostumada à impossibilidade, ela sentiu um calor novo em sua alma. Sorriu em meio às rugas, levando a mão ao ventre ainda vazio, e murmurou: "O Senhor fez em mim misericórdia para tirar o meu opróbrio entre os homens." Seu coração, antes resignado, agora pulsava com uma esperança tão viva que enchia a casa de louvor silencioso. Meses se passaram, e o ventre de Isabel crescia sob o olhar surpreso das vizinhas. Elas cochichavam pelas ruas da pequena vila nas colinas da Judéia. Será mesmo um milagre? Isabel, com serenidade, enfrentava a curiosidade alheia, confiando em cada dia que Deus lhe concedia. Em meio à sua gestação, aconteceu outro encontro divino. Sua jovem parenta Maria, recém-visitada pelo mesmo anjo, veio até ela trazendo em seu ventre o Salvador prometido. Quando se abraçaram, o bebê no ventre de Isabel saltou de alegria. "Bendita és tu entre as mulheres", exclamou Isabel, compreendendo que Deus estava tecendo algo maior do que ambas poderiam imaginar. 2 vidas, 2 milagres, uma história que mudaria o mundo. Enquanto isso, Zacarias permanecia em silêncio. No íntimo, porém, ele conversava com Deus. Cada nascer do sol era a oportunidade de repensar sua fé, de aprender que o tempo divino nem sempre coincide com o nosso. Quando veio o dia do nascimento, os parentes celebraram o menino com júbilo. "Chamem-nos Zacarias", como o pai sugeriram, mas Isabel, decidida, respondeu: "Não. Ele se chamará João." Um murmúrio de espanto percorreu a casa. "Não há ninguém com esse nome na tua família", disseram, voltando-se para o pai mudo em busca de confirmação. Zacarias fez sinal pedindo uma tábua e escreveu: "O seu nome é João." No mesmo instante, como se o céu abrisse uma comporta, sua língua se soltou. Um cântico brotou dos seus lábios, cheio de gratidão e profecia. Bendizia o Deus de Israel, que visitava e redimia o seu povo. As lágrimas rolavam, e aquele homem antes incrédulo agora cantava a fidelidade do Senhor com todo o coração. O milagre não foi apenas o nascimento do filho, mas o renascimento da fé. O pequeno João cresceu no deserto, longe dos palácios e das cidades, aprendendo o valor do silêncio e da obediência. Tornou-se o arauto que prepararia o caminho do Messias, ecoando no mesmo deserto onde Zacarias outrora temera: "Endireitai os caminhos do Senhor."
Tudo começara com a oração silenciosa de um casal idoso e a resposta inesperada de Deus. Vemos nessa história mais do que o cumprimento de uma promessa. Vemos a semente da esperança que brota mesmo quando o solo parece estéril. Vemos que Deus ouve as orações sussurradas no escuro, mesmo aquelas que parecem esquecidas. Zacarias e Isabel nos ensinam que o tempo da espera é também o tempo de maturar a fé. E, quando a promessa se cumpre, o coração entende que cada silêncio divino foi, na verdade, uma preparação para o louvor. Hoje, muitos vivem seus próprios silêncios. Esperas por respostas, por curas, por reconciliações. A história de João Batista nos convida a não desistir nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento. Deus continua sendo o mesmo, fiel, sábio e presente. Talvez demore, talvez o caminho pareça impossível, mas o céu sempre tem um momento exato de romper o silêncio. E quando isso acontece, o louvor substitui a dúvida, a voz retorna e a fé se renova. Que o exemplo de Zacarias e Isabel inspire cada coração a continuar orando, crendo e esperando. Porque o Deus que fez brotar vida em um ventre estéril e fé em um coração cansado ainda realiza milagres nos dias de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas sintam essa esperança viva em seus corações.